Olá, paz, tudo bem? Nós estamos aqui para mais um estudo de uma terça-feira, de uma série de estudos que nós estamos fazendo sobre as bem-aventuranças. Temos estudado por várias noites aí de terça-feira. O nosso estudo tem sido em Mateus capítulo 5 e nós temos visto alguns detalhes sobre este sermão da montanha, o sermão mais conhecido de Jesus. E se você é novo aqui nesse canal, está passando agora, então se inscreva. Temos cultos, temos estudos variados. Se inscreva, mande o link desse estudo para um amigo, para um parente, abençoe a vida de outras pessoas. Às vezes nós temos ferramentas em mãos e não usamos por algum motivo, mas então você pode aí também curtir esse vídeo, curtir outros vídeos de estudo e de cultos do canal da Igreja Avivamento Bíblico em Mauá, para que estes vídeos, estes cultos, estas ministrações alcancem outras pessoas. E nós entendemos então que as mídias sociais, elas podem ser grandemente utilizadas por nós, os filhos de Deus, para proclamarmos as boas novas de salvação, proclamarmos edificação na vida das pessoas. Amém? Então seja bem-vindo ao nosso estudo. Nós estamos estudando já a nossa quarta parte. Nós já fizemos uma introdução das bem-aventuranças. Se você ainda não assistiu, volte depois que terminar esse estudo no canal e procure. Nós temos a parte da introdução das bem-aventuranças. A primeira bem-aventurança, que é quando Jesus convida aqueles ouvintes, a multidão, os seus discípulos, são mais do que felizes, bem-aventurados, quando somos pobres de espírito, quando somos miseráveis, dependentes de Deus, da graça, da salvação, do perdão de Deus. Já vimos também em outro estudo, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Entendemos que choro é esse que Jesus estava dizendo. E que tipo de consolo é esse? Aquele que chora pelas suas próprias misérias, pelos seus próprios pecados, alcança o consolo do perdão dos pecados. E aquele que chora por todos os pecados da humanidade. Amém? E hoje nós vamos então entender um pouquinho sobre a quarta bem-aventurança. Na verdade, a terceira bem-aventurança é o nosso quarto estudo, mas é a terceira bem-aventurança. Os bem-aventurados, que são os mansos, porque eles herdarão a terra. Esse entendimento dessa bem-aventurança tem dois conceitos interessantes, e nós vamos ver aqui alguns detalhes sobre a mansidão, que é o que o texto diz, bem-aventurados os mansos, aqueles que produzem mansidão, que eles têm em si a mansidão. E o conceito de terra, que é a promessa garantida para o bem-aventurado que for manso. Até agora, quando Jesus declara as bem-aventuranças, ele traz conceitos no âmbito espiritual e até mesmo emocional, né? Então, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Mas agora, na bem-aventurança da mansidão, então Jesus traz uma promessa de algo concreto. Eles herdarão a terra, os mansos herdarão a terra. E a nossa pergunta é: o que é que será que Jesus estava tentando dizer, ou mesmo dizendo para aquele povo? Nós precisamos entender o contexto histórico, o contexto político, todo o contexto das tradições, da cultura, da religião, de como aquelas pessoas viviam, para que a gente tenha um alcance maior do que Jesus está dizendo. E também fazer o paralelo, a aplicação, a adequação da mensagem
para os nossos dias e para a nossa vida, para a minha e para a sua vida. Então, nós temos o conhecimento de que Deus havia estabelecido um sistema de divisão e conquista da terra para o povo judeu de forma justa. Ele instituiu, inclusive, a lei do jubileu. Levíticos, capítulo 25 e 27. Para você que está anotando, então anote para fazer uma leitura posterior. Para que não houvesse enriquecimento ilícito, desmedido, para que não houvesse um empobrecimento, para que não houvesse um verdadeiro endividamento, massacre, escravidão, no meio do povo que Deus escolheu. Ele institui a lei do jubileu, o ano do jubileu. Porque Deus sempre deixou claro que a terra é dele, criada por ele, e o homem ia dominar sobre a terra. Mas o homem não teria a terra como uma propriedade perpétua. Então, no Salmo 135, 12, nós vemos isso, Salmo 115, e Deus então deu essa terra para o homem dominar, da criação que ele fez, para usufruir da criação que ele fez, mas ele providencia leis justas para um uso justo e apropriado da terra. Apropriado por quê? Porque na lei de Deus, a lei permitia com que a terra tivesse um descanso, que a terra se recuperasse, né? De tempos em tempos, da muita lavoura, do plantio, para que a terra pudesse se renovar, se recuperar, e então eles voltariam a plantar. Existia toda uma sequência de prazos, existia tempos, existia toda uma mecânica para que isso acontecesse. E juntamente com essa lei, a promessa de que Deus garantiria a eles o sustento a cada 7 anos. E também na lei do jubileu, no ano do jubileu, era o ano do perdão, o ano onde havia resgate de propriedades, havia um pagamento, havia um retorno das propriedades, de alguns tipos de propriedade, para os seus proprietários. O ano do jubileu previa resgate, o ano do jubileu previa preços diferentes, categoria diferente de pessoas, como proprietárias das terras, como os levitas. O ano do jubileu fazia diferença entre uma propriedade que estava no campo e uma propriedade dentro das cidades muradas. Enfim, Deus teve todo um cuidado em relação à terra, em relação ao seu povo, para que a terra fosse habitada, usufruída, desfrutada pelos seus filhos de uma forma justa e de uma forma boa. Mas acontece que nem Israel seguiu esta lei de Deus, e também, segundo todo o seu histórico, Israel conquistou a terra com guerras e habitou nela para defender através das guerras. Então, Israel tanto conquistava terra com guerras, quanto defendia suas terras por meio das guerras. Naquele momento, no tempo de Jesus, havia inclusive um grupo de pessoas denominados zelotes, que eles tinham esse entendimento da possessão, da reconquista da terra por meio de uma luta, de uma guerra armada, como já era de praxe, como já era do entendimento, do conhecimento, como era a prática. Então Jesus vem e ele diz no seu sermão: bem-aventurado, mais do que feliz, é convidado para fazer parte do meu reino aquele que for manso, aquele que exercer a mansidão, porque ele herdará a terra.
É um entendimento bem complicado, é um entendimento que ia até mesmo contra o sistema judaico que eles tinham, de que a terra se consegue através da guerra. Terra e guerra combina, terra e paz, terra e mansidão parecem conceitos diametralmente opostos, não combinam. Era quase que sinônimo para eles, que a conquista de uma terra se fazia por meio da guerra. E Jesus está dizendo que quem vai herdar a terra precisa ser manso. E será a pessoa mais do que feliz. Jesus, na verdade, está aplicando o conceito do Salmo 37, 8 e 9. Você que está fazendo a anotação das referências desse estudo, anote. Salmo 37, verso 8 e 9. Diz assim: deixa a violência, abandona o furor, não te inflames, porque só trarias o mal. Porque os maus vão ser extirpados, e os que aguardam o Senhor possuirão a terra. Jesus está então finalmente dando forma para esse texto aqui do salmista, que tinha profetizado isso há muitos anos antes. Salmo 37, 8 e 9. Jesus indica que a conquista da terra, daqueles que fazem parte do seu reino, não será por meio da violência, será pela mansidão. Então nós precisamos entender que esta terceira bem-aventurança, ela já está trazendo um conceito de uma bem-aventurança que virá em momentos posteriores, que é a busca pela paz. Bem-aventurados também são os pacificadores, aqueles que buscam a paz, porque o tempo que essas pessoas viviam eram tempos de guerra, mas Jesus está claramente dizendo: eu sou o príncipe da paz, eu venho implantar um reino de paz, eu venho implantar o reino dos céus no meio de vocês, e as condições para participar deste reino é que sejam pobres de espírito, é que chorem e lamentem os seus pecados, é que sejam mansos. Completamente diferente. Os herdeiros deste reino não podem ser violentos, agir com violência. Isso Jesus estava dizendo para a multidão que naquele momento estava vivendo uma situação política de escravidão, de cativeiro na sua própria terra, já que eles viviam sob o domínio do Império Romano. Eles estavam pobres, empobrecidos em todas as áreas. Eles estavam chorando sim e lamentando as perdas das suas práticas religiosas, as perdas das suas terras, do livre domínio das suas terras, porque eles estavam subjugados. E tudo que eles precisavam, no conceito humano, era de que aparecesse um rei, assim como Davi, que fosse um guerreiro, um conquistador, um general de guerra, um verdadeiro representante do Senhor dos Exércitos, que reunisse eles num grande exército, desse estratégia, munisse a cada um com recursos, com armas, com planos de guerra, e eles conseguissem prevalecer sobre os dominadores romanos e restaurassem, resgatassem, conseguissem reconquistar a própria terra. Eles vinham de um histórico de muitos cativeiros. E então Jesus traz o conceito de que é mais do que feliz aquele que é manso e mesmo assim vai herdar a terra. Era preciso entender o que Jesus estava dizendo. E quando nós queremos entender o que Jesus estava dizendo, nós somos convidados a voltar no Salmo 37. E você vai estudar um pouquinho aí, ler um pouquinho, refrescar a sua memória sobre o Salmo 37, que diz assim, separei alguns versículos para que a gente volte a entender e fazer análise desse Salmo. 37, 3. Confia no Senhor e faça o bem.
porque então habitarás na terra e serás verdadeiramente alimentado. No 37:11, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O 22, porque aqueles que ele abençoa herdam a terra. O 29, os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. E o 34 diz, espera no Senhor, guarda o seu caminho, ele te exaltará para herdares a terra. É tão interessante ver como Jesus faz até mesmo uso do verso 11, que diz, os mansos herdarão a terra, nesse Salmo 37. E o Salmo diz, e se deleitarão na abundância de paz. É possível herdar a terra, é possível conquistar a terra, é possível desfrutar a terra, habitar na terra, defender a terra, com um espírito de mansidão, com um espírito de paz. É isso que Jesus está então dizendo aqui para essas pessoas e para nós. Segundo o Salmo 37, então, quem que herda a terra? Também são os mansos, assim como Jesus traz nas bem-aventuranças. E esses mansos, eles têm ainda outras qualificações. Vamos voltar ao texto. Os que confiam no Senhor e fazem o bem, são mansos, creem no Senhor, praticam o bem. Aqueles que têm prazer na paz, aqueles que são abençoados por Deus, receberam a bênção de Abraão por meio de Jesus. Aqueles que são justos, que praticam a justiça, e aqueles que esperam no Senhor e guardam o seu caminho. Isso são os requisitos que o Salmo 37 deixa bem claro para nós, sobre quem é que herda a terra. Que qualificações teriam essas pessoas, que Jesus os chama de mansos. E aí nós somos levados a entender o que é a mansidão. A mansidão, no significado do dicionário, diz assim, é uma pessoa de gênio brando, de índole pacífica, bondosa, pacata, serena, sossegada, tranquila e quieta. Alguém que foi domesticado e amansado. O significado no texto é de que mansidão é próprio de quem é manso, de quem é bondoso, de quem é não violento e de alguém que aceita a sua fragilidade, a sua situação, com confiança em Deus. E como nós temos feito durante todos esses nossos estudos, é sempre interessante que a gente entenda o conceito positivo e o conceito negativo de algo. Então nós temos sempre aprendido o que não é pobre de espírito, o que não é chorar, o que não é o choro do texto, o que não é mansidão, no texto que nós estamos lendo. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho isso. O que não é mansidão? Não é mansidão a pessoa de temperamento conforme, de temperamento apático. Os melancólicos, os fleumáticos. Muitas vezes nós vemos, as pessoas do temperamento que não é o dominante, que não é o conhecido dominante, que são os coléricos, os sanguíneos, mas que é o temperamento que é conhecido como o conforme, aquele mais apático, mais introvertido, que são os melancólicos e os fleumáticos. E nós olhamos para um homem ou uma mulher que tem esse temperamento, que tem uma personalidade que não seja forte, impulsiva, explosiva, mas tem uma personalidade mais introvertida, mais pacata, e a gente diz, olha que pessoa mansa, olha que homem manso, que mulher manso. E de repente nós somos surpreendidos com uma atitude de ira, de fúria, um destempero. E a gente não entende que não tinha a ver com mansidão. Tinha a ver com o estilo e o tipo do seu temperamento e da sua personalidade. Então mansidão não é alguém que é apenas melancólico ou fleumático. Também podem ser.
mas não é por causa do temperamento. Mansidão não é uma pessoa que é omissa. Não tem a ver com a omissão, com a lentidão e nem com a passividade diante das atitudes, diante de circunstâncias. Então tem alguém omisso, ele nunca decide, ele nunca define, ele nunca toma uma atitude, e a gente confunde com mansidão. Uma pessoa lenta, temos os rápidos e os lentos, e não há problema nenhum nisso. Mas o lento não significa que é manso. Não nesse contexto do texto bíblico da bem-aventurança. E aos passivos, aqueles que não têm iniciativa, aqueles que não se mexem, não saem do lugar, eles não são ativos, eles não dão o primeiro passo, eles não têm uma atitude de avanço, são passivos, não significa que são mansos. Algo que também não é manso é a fraqueza, a covardia, a apatia, o medo. Nós vemos alguém às vezes fraco no aspecto da fraqueza de atitude. Olha que manso, ele nem responde, ele nem se manifesta. Vemos um covarde, um apático, e confundimos com mansidão. Mansidão também não é a indiferença, nem o desprezo, nem o descaso. Às vezes as atitudes são de indiferença, deixa para lá, desprezo, descaso, de não estou nem aí, não estou ligando, não estou dando importância, e isso também não é mansidão. E mais para frente, como a gente tem costumado a fazer no nosso estudo, nós vamos entender direitinho o conceito de mansidão dentro da bem-aventurança. Mas por hora a gente precisa entender que mansidão é uma via de mão dupla. Mansidão tem a ver com o outro. A mansidão consiste naquilo que tem a ver que eu no tocante a Deus e no tocante aos homens. E por isso mansidão é uma via de mão dupla. Mansidão para com Deus, mansidão para com os homens. Assim como o exercício do amor está ligado, o amor a Deus, é como, nós entendemos que precisamos também ter esse amor em relação ao próximo, em relação ao outro. Porque se dissermos que amamos a Deus, mas não amamos o nosso próximo, somos mentirosos. A mansidão, então, ela também tem essa via de mão dupla. Ela é exercida no contexto de para com Deus e para com os homens. E na mansidão para com Deus, nós podemos encontrar algumas características específicas. Primeiro, e isso é muito importante que entendamos, a mansidão para com Deus consiste em uma atitude de submissão no coração. Às vezes até temos uma atitude de submissão, de subserviência externa, exterior, mas no nosso coração não há submissão, não há rendição, não há uma completa flexibilidade do nosso querer diante de Deus. E isso não é mansidão. Mansidão é submissão no coração para com Deus. Algo também relacionado a essa submissão para com Deus, a esta mansidão para com Deus, é no empenho da nossa obediência voluntária a Deus e a sua palavra. De novo, o empenho da obediência voluntária, que é produzida naturalmente, não imposta, não exigida e não falsamente apresentada. É uma obediência voluntária. E quando nós temos uma submissão no coração e uma obediência voluntária, uma submissão a Deus e uma obediência voluntária à palavra de Deus, estamos caminhando no caminho da mansidão. E podemos herdar a terra. Depois a gente continua entendendo um pouco mais sobre o conceito de terra. Vamos aprofundar o nosso entendimento sobre mansidão. Mais do que feliz é alguém que é manso para com Deus. E mansidão para com Deus também envolve a busca pela vontade soberana de Deus. A vontade de Deus é a melhor.
Como é fácil dizer isso. Como é fácil repetir Romanos 12:2. Buscar a vontade perfeita, boa, perfeita, agradável de Deus. Oh, que beleza! E como é difícil viver a busca pela vontade soberana de Deus, principalmente quando está em xeque os nossos desejos, às vezes o nosso trabalho, o nosso empenho, a nossa dedicação, ou mesmo as nossas necessidades. Como é difícil submetermos-nos à vontade soberana de Deus com espírito de mansidão. Muitas vezes aceitamos a vontade de Deus, mas de forma engasgada. Engolimos ali grosso. E isso não é mansidão. Isso pode ter outro conceito. Mas a mansidão é alguém que se alegra em ser submisso, obediente e buscar a vontade de Deus. O maior personagem exemplo, e eu trouxe para o nosso estudo aqui alguns personagens para que a gente consiga refletir melhor, olhando alguns testemunhos. O melhor personagem, o mais exemplar, aquele que mais demonstra as características de mansidão, é ele, o próprio Jesus. O próprio Jesus que está convidando aquelas pessoas a serem mansas. Num ambiente que as levava a uma guerra, num ambiente que incitava a uma luta, num ambiente que mostrava que a saída, a solução, a única alternativa era uma revolta armada. Jesus dá a eles, faz o convite de mansidão e dá a eles o exemplo de mansidão na sua própria vida. Jesus é nosso maior exemplo de mansidão e principalmente em relação a Deus. Jesus demonstra ser exemplo de mansidão em relação aos homens, mas também ele mostra a sua mansidão para com Deus. E nós lemos isso em Filipenses 2. Esse texto é lindo, maravilhoso. Faça essa anotação aí. Filipenses capítulo 2, do 5 a 8. Leia o capítulo todo, mas essa parte mostra exatamente esse traço da mansidão de Jesus. Ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Despojou-se da sua glória. Ele se humilhou e ele, obediente a Deus, seguiu com mansidão até a cruz. E entregou-se em sacrifício por mim e por você. Jesus, o nosso Deus, é o melhor exemplo de mansidão. Ah, eu não sei, eu sou desse jeito mesmo, eu nasci assim, né? As pessoas brincam, aquela síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. É do meu temperamento, é da minha personalidade, é o meu jeito, é meu gênio. Mas Deus e o próprio Jesus nos convida a sermos mansos. E Jesus, como homem, mostrou que é possível ser manso e obediente completamente a Deus, mesmo sendo Deus, mesmo tendo autoridade, mesmo sendo Jesus, o Filho único de Deus. Então, a mansidão de via dupla para com Deus, temos como maior e melhor exemplo o próprio Filho de Deus, o próprio Jesus. Logo mais adiante, Jesus se dá como o próprio exemplo da mansidão. Em Mateus 11:29, ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então, o maior exemplo que nós podemos ter de mansidão, inclusive para com Deus, é do próprio Jesus. E Jesus está aqui num contexto
convidando aquelas pessoas: sejam mansos, porque feliz é aquele que é manso, que não tenta, que não vê como a única alternativa de herdar a terra, a guerra armada, a revolta, a contenda, a luta, a briga, e a divergência. Então Jesus mostra, aliás, ele até mostra nesse versículo, para você que está anotando, Mateus 11, 29, ele mostra como é cansado quem vive em guerra. Quando nós vivemos num país que não tem um histórico de guerra, e muitas vezes a gente não consegue entender muito bem esse espírito guerreiro. E essas pessoas que estavam ouvindo Jesus aqui, eles entendiam muito bem. Como eu já disse, eles conquistaram a terra através da guerra, eles mantiveram a posse da terra por meio da guerra. Mas agora Jesus os convida a herdar a terra através da mansidão. E então é hora de fazer um paralelo, como é o seu dia, ou a sua vida no momento que você está em guerra, que você está passando lutas, que você está no meio das tribulações, que você está atribulado. É uma vida cansada. É exatamente como Jesus diz: cansado, oprimido, com jugo, com peso. Então Jesus faz um convite: sejam mansos e humildes de coração como eu. E vocês então vão encontrar descanso. A mansidão traz descanso para a alma. Um dia enfrentado numa guerra, no meio da confusão, da contenda, da briga, da discórdia, traz cansaço, traz opressão, traz dor, traz sofrimento, traz tristeza e muitas vezes terríveis consequências. Mas um dia onde a mansidão pode ser notada nas suas atitudes, para com Deus e para com os homens, traz descanso, traz alívio. É um dia de paz, é um dia de tranquilidade, é um dia de desfrute. Quando nós entendemos, quando acordamos de manhã e entendemos aquele Salmo 118 que diz: esse é o dia que o Senhor fez, para você viver e se alegrar nele, nós já começamos um dia com um espírito de mansidão. E Jesus então, em outro texto, Mateus 21, 5, ele também se declara manso. O texto diz: dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, manso, assentado sobre um jumentinho, sobre o filho da jumenta, filho de um animal de carga. Então Jesus é o nosso personagem exemplar, número 1 de mansidão. E Jesus não foi manso lá no céu, não foi manso exercendo a sua divindade. Jesus foi manso como homem, exercendo a sua humanidade. E nos convida, estende a mão, porque quando eu penso em Jesus pregando aquele sermão, as bem-aventuranças, olhando para aquelas pessoas empobrecidas, entristecidas, oprimidas, e ele começa dizendo algo que elas podiam fazer parte, que elas podiam ser bem-vindas. Venham vocês, pobres de espírito, miseráveis, dependentes de Deus, que não têm recursos, que não têm outra alternativa que não seja Deus. Venham vocês que choram, vão encontrar o reino dos céus, vão ser consolados. E agora eu convido você a agir com mansidão para herdar a terra. Porque se no íntimo elas esperavam um rei que fosse estabelecer uma estratégia de guerra para a reconquista da terra, Jesus mostra o espírito manso para herdar a mesma terra. E outros conceitos espirituais que nós vamos ver. Então, na mansidão de via dupla, mansidão para com Deus, Jesus é nosso maior exemplo. E Jesus também é o nosso maior exemplo na mansidão para com os homens. Então nós entendemos que esse conceito ele tem duas abrangências. É muito difícil ser manso para com Deus e vamos então ter dificuldades na mansidão para com os homens. E se tentarmos ser apenas mansos para com os homens sem ser manso para com Deus, é complicado. Então a mansidão é algo de via dupla, para com Deus e para com os homens.
E para com os homens, nós já vimos as características na mansidão para com Deus. Vamos ver para com os homens. É a capacidade de suportar danos. É abrir mão. Essa é a parte mais difícil do exercício da mansidão. Abrir mão dos seus direitos. Abrir mão de ter razão. A capacidade de suportar danos. Jesus traz um entendimento no seu sermão, mais à frente, né? Você vai ver depois das bem-aventuranças. Olha, você precisa aprender para fazer parte desse reino, suportar os danos. Se o entendimento legal dos romanos e até da lei judaica diz que alguém pode te obrigar a andar 1 milha, ande 2, suporte o dano. Se alguém vem pegar a sua túnica, entrega a capa. Se alguém bate de um lado do seu rosto, entregue a outra face. Jesus está mostrando o espírito de mansidão na prática, o espírito de mansidão para com o outro. Não, eu só sou manso para com Deus. Não é verdade. Porque o manso para com Deus, aquele que é submisso, é obediente e busca a vontade de Deus, obedece a palavra, então é manso para com o outro. Ah, eu suporto muita coisa, mas se eu ouvir desaforo, vai levar de volta. Não, você é manso, como Jesus ensinou e demonstrou. A mansidão para com os homens também engloba a capacidade para perdoar ofensas. Essa mansidão dá trabalho. Quem achava que difícil era ser pobre de espírito, esquece que era só o primeiro degrau. Quem achava que era difícil chorar pelos seus pecados e pelos pecados dos outros, só o segundo degrau. Nós entendemos que as bem-aventuranças, elas são separadas no entendimento umas das outras, mas elas são cumulativas. E como eu já disse no começo, lá atrás, em outro estudo, graças a Deus, Jesus começou pelo pobre de espírito, pelo humilde, pelo que não é orgulhoso, pelo que não se acha, pelo que não é grande coisa, porque aí ele consegue alcançar as outras bem-aventuranças, porque a mansidão chegou. E faz parte desse reino quem tem capacidade para suportar danos e perdoar ofensas. Colossenses 3,13 é um convite, você que está anotando, é um convite a agir com mansidão, perdoando aos outros. E o próprio Jesus também nos dá o exemplo, ele diz o quê? Pai, no maior momento de agonia da sua vida, no maior momento da ofensa por ele sofrida, ele diz: perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Quanto tempo faz que você não olha para uma situação, para alguém que te feriu, te ofendeu, te acusou, te caluniou, e que essa frase sai da sua boca: Deus perdoa, porque esse aí não sabe o que faz. A mansidão para com os homens, ela também traz o entendimento de que precisamos pagar o mal com o bem. Só dificulta, só piora. Suportar o dano, perdoar ofensas, pagar o mal com o bem. Abrir mão da vingança. Romanos 12:19. O apóstolo nos convida a fazer o bem quando recebemos o mal. E com isso, colocamos brasas de fogo na cabeça do nosso inimigo. Faz o inimigo pensar: por que eu estou recebendo bem se eu só causei o mal? Porque eu dei de cara com um manso. Com alguém que é mais do que feliz e tem a promessa de herdar a terra. A mansidão para com os homens nos torna capazes de suportar danos, perdoar ofensas, pagar o mal com o bem. Um dos personagens exemplo de mansidão é o próprio Moisés. A palavra de Deus diz em Números 12:3: e era o homem Moisés muito manso,
mais do que todos os outros homens que havia sobre a terra. E Moisés era manso, embora em alguns momentos o seu temperamento forte, colérico, o faz matar um egípcio, jogar as pedras, jogar as tábuas da lei, as tábuas de pedra da lei no chão, ferir a rocha. Mas Deus diz que ele era um homem manso. Enfrentou o faraó, enfrentou o deserto, conduziu aquele povo. Moisés era um homem do coração manso. Eu gosto bem do exemplo número 2 que eu trouxe aqui para nós. José do Egito. Um dos homens mansos da Bíblia. Quando você lê toda a história de Moisés, quando você lê toda a história de José do Egito, você consegue encontrar todos esses traços. Ele foi capaz de suportar os danos, inclusive daqueles que o deviam proteger e amar, que eram seus irmãos. Ele suportou os danos. Ele perdoou as ofensas. Ele perdoou a ofensa daquela mulher, daquela louca, que acabou jogando ele na prisão. Ele perdoou o outro lá, que esqueceu dele por 2 anos, preso lá na cadeia. Ele perdoou os seus irmãos. Ele perdoou todo mundo. E ele pagou o mal com o bem, quando ele consegue salvar toda a sua família da grande fome na terra, e ainda conseguiu trazer todos eles para perto, permitiu com que eles tivessem em toda uma terra, que eles tivessem ali riquezas e continuassem uma vida próspera. José do Egito foi um homem manso. E é muito legal, muito interessante quando a gente vê esses exemplos na Bíblia, nos textos, porque nos anima, nos convida, nos instiga, nos encoraja a sermos assim como Jesus nos convida a ser, ter e ser, mansidão e ser manso. E como eu já disse, as bem-aventuranças, elas andam num crescente no Sermão do Monte. Então Jesus começa o Sermão do Monte, dando ali os alicerces da vida cristã, mostrando quem pode fazer parte desse reino. Ele começa então com as bem-aventuranças. Por quê? Porque o sermão vai continuar. E os novos requisitos para fazer parte desse reino, eles vão estreitar um pouco mais. É preciso que você tenha o alicerce da sua vida cristã formado em cada uma dessas bem-aventuranças. Porque depois, em Mateus 5, 43 e 44, Jesus vai nos convidar o quê? Amar o próximo, bendizer quem maldiz, fazer bem a quem te odeia, orar pelo que te maltrata e pelo que te persegue. Orar pelos seus inimigos, amar os inimigos, fazer o bem para quem só quer ver o teu mal. Então as bem-aventuranças são só base. Às vezes não estamos conseguindo nem cumprir a base do alicerce, a base e o alicerce da vida cristã. Jesus te convida a ser manso. Dê mais esse passo. Você já entendeu e já deu o passo na caminhada de ser pobre no espírito, deixou de ser orgulhoso, de se achar, de ser independente de Deus. Você já está chorando lamentando pelos seus pecados, lamentando a sua miséria, buscando arrependimento. Agora busque a mansidão. Paulo vai nos acrescentar: olha, se o teu inimigo tiver fome, então dá de comer, se tiver sede, dá de beber. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Só consegue exercer estas características o bem-aventurado que é manso. E Pedro ainda diz um pouco mais: não torne mal por mal, não pague injúria com injúria, pelo contrário, bendiga, sabendo que para isso você foi chamado. Tem gente que não sabe o propósito. Eu não sei para que eu estou na igreja, eu não sei para que é a minha vida, eu não sei para que eu fui chamado, eu não consigo entender qual é o meu ministério. Aqui, 1 Pedro 3,9, receitinha boa para você que está perdidão aí.
no Evangelho, o apóstolo Pedro diz: não torne mal por mal, não devolva injúria por injúria, pelo contrário, seja bendizente, alguém que diz o bem, faz o bem, executa o bem, sabendo que para isso você foi chamado e que por isso você vai herdar e alcançar a bênção. Foi chamado para isso, para fazer o bem, para ser manso, para abençoar, para perdoar, para suportar o dano e para desfrutar e herdar das bênçãos do Senhor aqui. Para pensar sobre o perdão. Quando a gente pensa na mansidão, a gente pensa no perdão. Se lá no começo do nosso estudo aqui, a gente entendeu que a mansidão que Jesus diz, relacionado à terra, vai trazer mais para frente o conceito do pacificador, daquele que busca a paz, a mansidão também traz o conceito do perdão. É mau sinal na vida do cristão que se recusa a perdoar. É falta de Deus, falta de Jesus, falta de alicerce da palavra. Nós estamos aprendendo ou entendendo como começa a vida cristã. E tanto faz se a gente tem tanto tempo de cristianismo. Tanto faz a nossa situação atual. Nós precisamos estar sempre apegados, arraigados no Evangelho de Jesus, que são essas coisas básicas: mansidão e perdão. Recusa para perdoar. Quando a gente fica sabendo que o pai diz para o filho: nunca mais volta para casa porque eu não te perdoo, pode lembrar que esse pai está abrindo mão de herdar a terra celestial, porque não tem perdão de Deus. Quando nós nos recusamos dizendo: nunca vou perdoar tal assunto, tal ofensa, tal dor causada, tal tipo de acusação, é bem a condição de não receber perdão de Deus. E falta muitas vezes mansidão, porque o que mais queremos é continuar a ter direito e ter razão, e não sermos mansos e abrir mão. A mansidão também é fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Na mansidão, que é fruto do Espírito, traz para nós o conceito de domínio. De domínio próprio também, de mansidão na relação entre fraqueza e força. Nós aprendemos já como os conceitos da palavra de Deus trazem tanto antagonismo aparente. Parece que é tão contrário uma coisa da outra. Quem é fraco, na verdade é forte. E quem se faz forte, na verdade está fraco. E mansidão é exatamente isso. O conceito da mansidão é essa relação entre a fraqueza e a força. É uma força sob controle. O manso não é alguém fracote, alguém covarde. Nós já vimos aqui o que não é mansidão. Manso é alguém que é forte, mas tem a sua força sob controle. Ele tem domínio sobre a sua força. Nos princípios do reino de Deus, não é forte quem vence, não herda a terra quem é forte. É forte quem é manso e herda a terra quem é manso. Mansos sob controle são fortes. Fortes sem controle são fracos. Às vezes nós vivemos numa aparente, ou numa aparente, que eu digo assim, dá para ver, é real, uma fraqueza espiritual. Sabe por quê? Nossa carne é quem está tomando controle, controlando tudo, e não nosso espírito. E a mansidão traz esse conceito para nós, como fruto do Espírito. Sozinho você não consegue ser manso não, meu irmão. Minha irmã, você não consegue ter atitudes de mansidão sozinha. Nossa, eu tenho uma força de vontade. Força de vontade não te faz manso. O que te faz manso é estar sob o controle do Espírito Santo.
Aquela hora que mais somos levados a explodirmos. E aí parece que a gente é forte, mas estamos demonstrando a nossa fraqueza. É a hora de falar: Espírito Santo, me ajuda a ser manso. Buscar e pedir o controle. E é engraçado que a mansidão, ela vai ter que passar por alguns testes. Não tem como dizer: olha, aceitei Jesus, eu já entendi, estou lendo a Bíblia, aprendi um pouco e já sou manso, mas não aconteceu nada demais comigo. Não, amigo. Você vai ser posto à prova. E é na hora que somos postos à prova, colocados sob pressão, é que precisamos buscar em Jesus o nosso exemplo maior. E na ajuda e no controle do Espírito Santo, o exercício da mansidão. Então a mansidão vai ser colocada à prova. Parece aquele tipo de oração, né? Quando a gente ora pedindo paciência, vem tribulação, que é para a gente demonstrar a paciência. Ora pedindo mansidão, vem confusão aí na certa, que é para você exercer. Então a mansidão é uma característica que vai nos trazer uma prova, um momento de prova, vai testar-nos, vai colocar o nosso entendimento e a nossa atitude em conjunto para provarmos no dia a dia, na nossa vida. O domínio próprio, quando nós paramos para pensar, envolve bastante coisa. É o domínio da língua, da mente, né, da nossa boca, do que falamos. É o domínio do corpo, é o domínio das emoções. Não dá para ser mansidão só na mente. Uma mansidão só... Não, aquilo vai sair de alguma forma. Porque a mansidão pressupõe um domínio total pelo Espírito Santo. É um domínio dos sentimentos, é um domínio dos impulsos. Que impulsos? Aqueles que vêm da raiva, da ira, do pavio curto, do não levo desaforo para casa, do não pisa no meu pé. A mansidão que Jesus diz que vai nos possibilitar herdar a terra, é alguém que domina todos os seus impulsos. Os mantém sob controle. Não é a ausência de sentimento. Durante muito tempo fomos ensinados a sublimar todo o sentimento. Não posso ter raiva. 1, 2, 3, 4, 5 mil. Não posso ter... Não é esse tipo de domínio, esse tipo de controle. Ele explode em algum dia de fúria. E a gente põe tudo a perder. É entender que naquele momento eu estou com raiva, sim. Estou irado, sim. Mas eu não vou deixar que isso atinja o outro, porque aí eu vou deixar de ser manso. Então a mansidão, lembra, ela está sempre relacionada ao outro. A mansidão, a gente sozinho no quarto, né? Lá dentro de casa, dá para ser manso. Que dá para ser manso. Haja mansidão. Agora é no relacionamento com o outro que nós seremos testados, que seremos afiados. Então a mansidão, ela não tem a ver com anular o sentimento, mas entender o sentimento e não dar vazão a ele, muito menos explodir em relação ao outro. Pega a sua raiva, canaliza para outra coisa aí. Pede a ajuda do Espírito Santo, mas não explode na criança, não explode na mulher, no cachorro, no vizinho, no marido, e ninguém. Então, é entendermos isso, dominar os sentimentos de ter razão, de exigir os direitos, de exigir a justiça. Não, mas eu estou no meu direito, eu estou na minha razão, eu estou na minha justiça. Então, eu estou. Mas se eu decido ser manso, agir com mansidão, então eu dou um passo atrás. E eu não exercito este direito, esta razão, não faço esta exigência. Então a mansidão é uma bem-aventurança de atitude o tempo todo. Existe uma exceção, a chamada ira santa, é o zelo do Senhor.
E o próprio Jesus, que era e foi e é o homem mais manso, né, que nós conhecemos aqui nos exemplos, o próprio Jesus, ele teve este momento desta ira. Esta ira não é pecado, porque esta ira é contra o pecado. Lá em João 2, 14 e 15, Jesus teve uma indignação tamanha do que estavam fazendo com a casa de Deus, que ele, a Bíblia diz que ele se ira e ele expulsa debaixo de chicote os mercadores do templo. Elias também manifestou uma ira santa quando mandou descer fogo do céu. Engraçado que Elias fez discípulo, né? Lá em Lucas 9:54, você lê depois o texto, alguns discípulos dizem: e aí, Jesus, é momento, vamos fazer igual a Elias? Vamos pedir para vir fogo do céu nesse povo aqui? Elias tinha feito discípulo nesse assunto aí. É um momento que a gente se vê no outro, se projeta no outro, quando ele está ali explodindo naquela ira, né? Mas Jesus não permitiu, não. Eles não estavam com nada com ira santa, não. Moisés também teve, então, aquele momento de ira ao quebrar as tábuas da lei. E embora Deus não o puniu por isso, né, ele se irou diante da idolatria, do descaso, do pecado, da rebelião, da rebeldia do povo diante do único Deus verdadeiro. Mas ele pagou um preço por isso. Quando Moisés volta, aí Deus fala: bom, agora tu vai escrever você mesmo na pedra, porque a outra que eu escrevi, você se irou, fez isso. Então, a mansidão, ela está relacionada à nossa atitude. Há também uma necessidade de defesa. Então, estou trazendo aqui para nós, no nosso entendimento, na verdade, duas exceções, né? Que é a ira santa, o zelo pelas causas do Senhor, o zelo, né, por Deus, pela santidade de Deus, pela ofensa à santidade de Deus. E também a necessidade de defesa que existe muitas vezes, que ela não contraria o espírito de mansidão. A Bíblia não proíbe e nem é contrária ao espírito de mansidão quando você faz a sua autodefesa. Então você pode se defender das injustiças, das acusações. Não é nunca se defender. É saber fazer isso usando os meios corretos, as maneiras, os recursos certos para tanto. O próprio apóstolo Paulo se defendeu, né? Se defendeu perante o sinédrio, ele se defendeu ali na corte, ele fez o seu discurso de autodefesa. Então, isso não contraria o espírito de mansidão. Mas, né, como diz Romanos 12, do 17 a 19... essa autodefesa nunca pressupõe a vingança. Vingança é contrário à mansidão. Autodefesa não. Outra exceção é a defesa da justiça pelo outro, né? Os magistrados, os juízes, eles têm o legítimo dever de julgar e condenar dentro da lei alguém a uma pena. E isso não é contrário a um espírito de mansidão. Eles estão naquele ofício para fazerem isso. 1 Pedro 2,14 dá este exemplo. A mansidão é também exigida. Vamos lá. No nosso dia a dia, Colossenses 3,12, um homem manso será cada dia mais forte e valoroso em tudo que ele fizer, quando ele vence a si mesmo. A gente já tem aprendido algumas orações, que a gente está intercedendo pelo outro, e tem hora que a gente, Deus livra isso, livra aquele, livra daquilo, me livra de mim mesmo. Porque tem hora que deixamos com que a nossa carne seja a controladora de toda a nossa vida, a que dá a direção da nossa existência, e não o nosso espírito guiado pelo Espírito Santo. Que então nós perdemos para nós mesmos. Então o homem manso, ele se fortalece e ele tem o seu valor a cada dia quando ele exerce a mansidão, porque ele vence a si mesmo.
A mansidão é exigida nos relacionamentos, Efésios 4:2, Tito 3:2. É muito interessante, né, quando nós vemos isso. Suportando-vos uns aos outros em amor, com mansidão, com longanimidade, com paciência, com mansidão. É exigido um espírito de mansidão no relacionamento com outros. A mansidão também é exigida no ensino. Segundo Timóteo 2:25, né, Paulo orienta Timóteo ali: seja manso, tenha mansidão para ensinar, né, porque às vezes a gente perde as estribeiras. Então, tem uma recomendação do apóstolo: ensine com mansidão. Eu já aprendi tanto sobre o ensino, sobre o ofício de ministrar, de ensinar, e eu não tinha notado esse texto, ensinar com mansidão. Algo que precisamos buscar cada dia mais. Ensinar os filhos com mansidão, ensinar os crentes com mansidão, ensinar os discípulos com mansidão, ensinar a todos com mansidão. Contrário daquela pessoa nervosa que diz: só vou te ensinar uma vez, né? Foge ao espírito de mansidão. Há também necessidade da mansidão no próprio aprendizado. Nós precisamos ser mansos, e aí a gente volta para o versículo de Jesus: mansos e humildes de coração para aprender. Tem gente que não é manso para aprender, ele é uma fera. Você não consegue, o de cá não consegue ensinar, porque o de lá não é manso para aprender. Precisamos aprender a ser domáveis, ensináveis. Tão maravilhoso quando temos um coração ensinável. Não importa quantos anos temos, que carreira a gente tem, quanto tempo de cristão, não importa nada. Coração ensinável, um coração manso. A mansidão também é exigida na defesa do evangelho e da fé. 1 Pedro 3,15. Tem gente que se mata, que entra numa briga, numa contenda, numa discussão para defender o evangelho. Ele acha que está defendendo Jesus, voando no pescoço daqueles que pensam, que entendem ao contrário, que ainda estão cegos para o entendimento, que ainda não receberam a luz do entendimento da palavra. Então Pedro diz: defenda o evangelho, mas faça isso com mansidão. Defenda a sua fé e faça isso com mansidão, para que você consiga conquistar. Na disciplina e na correção, a mansidão também é necessária. Gálatas 6:1 é o texto que diz: corrige e disciplina com mansidão. Engraçado que o verbo aí, que traz esse entendimento no grego, eu não sei aqui dizer, mas o significado é como um cirurgião que emenda ossos, que faz uma emenda de ossos e não machuca o que está em volta. Olha que coisa linda, o conceito de disciplina com mansidão. Tem gente que entende disciplina, já vai ser com toda aquela agressividade, com aquele peso da disciplina. E a palavra de Deus nos convida a disciplinar e corrigir com mansidão, como alguém que faz uma cirurgia, emendando ossos, trabalhando com delicadeza, sem ferir os órgãos, a pele, os músculos e sei lá mais o que está em volta. E mansidão nas obras, Tiago 3,13, convida-nos a ser manso de obras, mansidão nas nossas obras. Que coisa linda. Vamos passar para a promessa da mansidão. Herdar a terra. Chegamos finalmente no entendimento aí do que Jesus, da mansidão, e do que Jesus diz quando ele complementa: mais do que feliz, bem-aventurado é o homem que herda, que é manso e que vai herdar a terra. E o herdar a terra, nesse sentido, ele tem duas aplicações. A primeira é que herdar a terra tem a ver com a criação, tem a ver com o desfrute, desfrutar a terra, desfrutar a criação de Deus. O homem de espírito manso, ele desfruta os privilégios e os presentes que Deus dá na terra. Você manso, homem, mulher que exerce a mansidão,
já devia estar desfrutando da criação. Muitas vezes a atitude que a gente tem em relação à criação é de reclamação, de murmuração, de revolta. Está tão quente, está tão frio, tem neve, não tem neve, já é inverno, não é inverno, é outono, e o clima está ruim, e essa comida não está boa, esse alimento não presta, e eu tenho pouco tempo durante o dia, e à noite, já chegou a noite. Às vezes nós temos uma atitude completamente ingrata e descontente com a terra que Deus nos deu, o desfrute da terra. Você é manso, então você é herdeiro desta terra, é convidado a desfrutar da criação de Deus. Esse é um dos entendimentos em herdar a terra, o contentamento. Tem uma história que dizem que alguém perguntou para um desses monges, desses santos, Santo Agostinho, São Tomé, sei lá qual, eu não sei bem, mas tem a história que o discípulo chegou e falou: mestre, qual é o clima, como será o dia de amanhã? Como será o dia? Não, o dia de amanhã será bom. Mas será bom por quê? Você ainda nem sabe qual vai ser o clima. Porque o que Deus decidir que aconteça no dia de amanhã vai ser bom para mim. Lembra daquela mansidão? Que é em relação a Deus, a submissão, a obediência e a busca da vontade soberana de Deus. Mansidão. Eu não sei como vai ser o dia de amanhã, se vai ser mais quente que hoje, ou mais frio, ou mais fresco, ou vai ter chuva, ou vai ter sol, eu não sei como vai ser. Eu só sei que eu vou desfrutar. Este é o dia que o Senhor fez. Vamos nos alegrar neste dia. Esse entendimento de gratidão e contentamento é desfrutar a terra. Desfrutar o mar, desfrutar o sol, desfrutar a praia, desfrutar o tempo que Deus nos dá, a família. Ai, mas viveu tão pouco, ai, mas viveu tão muito. A gente é cheio de atitudes contrárias à mansidão, contrárias ao desfrute. Deus te deu 24 horas aí para você desfrutar desse dia. Te deu um sol e te deu tantas outras coisas. Desfrutar até mesmo do trabalho, dos amigos, do cuidado e da proteção do Senhor. Isso é herdar a terra. Desfrutar da criação. Comer as frutas, comer os alimentos. Aquelas coisas saudáveis que o homem não consegue reproduzir porque são criação de Deus. É maravilhoso quando nós entendemos isso, as coisas belas, as coisas boas, que estão ao alcance dos nossos olhos. Esse é outro conceito de contentamento, a mansidão em ter as coisas, quando na verdade a mansidão seria em desfrutar. A gente não precisa ter na nossa casa todos aqueles quadros de um museu. Basta ter um acesso ao museu, olhar aquelas coisas lindas e tá bom. Isso é desfrutar a terra. Alguém fez, alguém comprou, alguém pagou. Alguém está cuidando disso e eu só estou desfrutando. Às vezes nós achamos que só dá para desfrutar de algo que a gente tenha. E perdemos tempo, por exemplo, porque não conseguimos comprar tempo. Não desfrutamos do tempo. Podemos desfrutar de coisas que não são nossas, mas que foram colocadas à nossa disposição. Existe tanta coisa linda no mundo que podemos desfrutar. Mas só o espírito de mansidão fará com que a gente tenha olhos para isso. O contentamento para o que a gente tem, o contentamento para o que outros têm e que possam nos dar acesso. Herdar a terra também está relacionado à herança gloriosa e futura. Como todas as promessas de Deus, Existe sempre um cumprimento de algo, que é o início do cumprimento que a gente pode entender aqui na terra, no tempo em que vivemos, mas também tem sempre a elevação de algo espiritual para um futuro glorioso, quando estivermos com Deus. Então, o entendimento de que também os mansos herdarão a terra, nessa herança gloriosa e futura, porque somos herdeiros de Deus, filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Segundo Pedro 2,
3:13, né? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos os novos céus e nova terra, em que habitará a justiça. E se nós, Romanos 8:17, somos filhos, somos herdeiros também, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Em Apocalipse 5:10, e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Então, com isso nós entendemos herdar a terra num conceito de desfrute, e herdar a terra num conceito final, num tempo glorioso. Podemos entender então, o orgulhoso não é manso, aquele que apela para a justiça própria não é manso, o julgador, o crítico, o duro, o trancudo, né? o iracundo, o troncudo, o iracundo, não são mansos, o vingativo também não. Mas o homem verdadeiramente manso, ele é humilde, amável, ele é paciente, ele é perdoador, ele é contente, ele é agradecido, ele é forte, porque ele mantém a força sob controle. E por causa disso, o manso é alguém mais do que feliz e herdará a terra. Amém? Com esse entendimento, então, nós encerramos mais essa bem-aventurança e eu espero você no nosso próximo encontro. Deus abençoe a sua vida.